A palavra que o Pai traz como notícia do céu para mim e para você encontra-se em Isaías 44, do verso 24 ao 28. Isaías 44, do verso 24 ao 28. Assim diz Yahvé, o teu Redentor, aquele que te formou desde o ventre materno. Eu, Yahvé, é que tudo fiz e sozinho estendi os céus e firmei a terra. A palavra de Deus diz para mim e para você: tenha este pensamento na sua alma, como uma fortaleza. Quem te formou no ventre? Quem te formou no físico, o ventre físico da tua mãe? Eu, o Senhor, assim nos diz o nosso Pai. Eu te formei no ventre materno. Te formei desde o ventre materno. E sim, Deus também tem nos dado forma, guiado pelo Espírito Santo dele, nas suas palavras, e tem dado forma ao nosso ventre espiritual. Temos gerado as palavras de Deus, Ele em nós. Ele mesmo tem gerado as suas palavras em nós. Há um ventre que Deus tem formado em mim e em você, espiritual. E esse ventre, ele não carrega as palavras humanas, os pensamentos humanos da humanidade. Não, esse ventre carrega as palavras de Deus geradas pelo Espírito Santo de Deus em nós. Para que haja mudanças, para que traga a vontade de Deus para este mundo. Moisés, ele trouxe as palavras de Deus diante de Faraó, aquele homem que tinha um título, um poder aqui neste mundo. Faraó, a qual aquele povo, tanto o povo de Deus como os egípcios, estavam sobre seu poder, em submissão a ele. Mas Deus levantou Moisés para falar as suas palavras. Então, por mais que haja uma resistência contra as palavras de Deus, é as palavras de Deus que irá se cumprir no final. Um fim que nós esperamos, as expectativas que nós criamos nas palavras que Deus falou, você verá comigo, será elas que irá se cumprir. Por mais que haja uma resistência humana, me diz o Espírito Santo. Por mais que o adversário esteja usando alguém para resistir. Alguém que uma hora quer fazer a vontade de Deus, quando as coisas apertam. Mas que quando as coisas aliviam, voltam ao seu normal, retrocede naquilo que falou. Retrocede e quer andar na própria dureza dos seus pensamentos. Quer andar na própria dureza do seu coração. Não deixa-se ser moldado, ser renovado pelas palavras de Deus, pela vontade de Deus, que nós já entendemos na nossa alma e já temos internalizado e já temos meditado e refletido em nossos pensamentos sobre esta palavra, que Deus, o nosso Pai, o Pai do seu povo, Ele só quer o nosso bem. E a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável.
e eu não sei em que circunstância você foi parar, mesmo sendo um filho de Deus que obedece às suas palavras, às suas orientações, às suas diretrizes. Mas neste lugar, nessa circunstância a qual Ele permitiu você ficar, Ele mesmo vai te salvar. Porque aqueles que estão realizando a obra de Deus, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, por mais que Ele nos deixe experimentar algumas situações que é dolorida para o nosso organismo humano, para o nosso cérebro, a qual traz tristeza, a qual traz inquietação, Ele nos livra das aflições. Deus não nos deixa passar por situações a qual não esperamos ou até já sabemos que existe uma palavra pela qual nós iremos passar e até podemos ter orado para que se haja uma outra maneira, para que não venha isso a acontecer. Ainda assim, permanecemos confiando nas suas palavras. E me diz o Espírito Santo, porque o Pai permitiu você viver na área da sua saúde algo que você não esperava, algo que você não queria, algo que foi dolorido, porque o seu organismo, as células do seu corpo sentiu o impacto desta doença e trouxe fraqueza e trouxe desânimo. Me diz o Espírito Santo, ainda assim, aquele que permitiu, Ele vai te tirar e restaurar a saúde do teu corpo, assim nos diz o Senhor. Porque Jesus, Ele passou por aquela situação, uma alma pôde ser salva. E eu já vivi na minha vida situações a qual eu não gostaria, a qual se o Pai tivesse me perguntado se eu queria passar, eu não teria passado. Mas porque eu confiei nele na situação e porque ele me permitiu viver aquela situação, lá na frente, depois de algum tempo, alguém estava passando pela mesma situação que eu e eu pude ajudar a esta pessoa. Você salvou esta pessoa, Lilian? Não. Quem salvou esta pessoa foi aquele mesmo que me salvou. Foi aquele mesmo que trouxe uma resolução para a minha história, para a minha circunstância. Foi aquele que me tirou da aflição e do sofrimento. Por quê? Porque eu entendi na época contra quem eu estava lutando e então eu clamei pelo nome de Jesus Cristo para que Ele destruísse a obra maligna. E porque eu venci com expectativa em Jesus, eu e esta pessoa clamamos ao nome de Jesus e Jesus salvou. E Jesus resgatou da sentença que o adversário queria trazer para o ambiente, para esta pessoa e para a vida daqueles a qual esta pessoa amava. É uma obra de Lilian? Não. É uma obra do Espírito Santo em obediência às palavras de Deus, em confiança, em fé, em expectativa às palavras de Deus. Porque eu leio as palavras de Deus e eu creio. Mas eu já tive uma época em que eu lia, em que eu passava tempo com Deus, mas ainda seguia a minha própria vontade. Ainda seguia a minha própria vontade e me traz aí o Espírito Santo como Pedro. Mas quando eu decidi entregar o controle para o Espírito Santo e crer naquilo que eu estava lendo, e a partir do momento que o Espírito Santo trazia uma palavra para mim e que minha maneira de viver não era daquela forma, não era o cumprimento de lei, é porque eu entendi na minha mente, eu sou limitada, mas eu preciso confiar que Deus, Ele só quer o meu bem, que não existe ninguém que possa me amar mais do que o meu Pai. Jesus, ele, quando ia viver aquela situação, ele estava consciente que todos os humanos o abandonaria naquela situação. Mas ele tinha
o pensamento na sua alma: eu não estou só, porque o Pai está comigo, disse Jesus. E por mais que você esteja vivendo essa situação e que pessoas humanas não estejam te apoiando de perto, porque sempre existe um João na nossa vida. João, ele não temeu ter ido para a cruz feito Jesus. Ele estava ali no pátio. Ele entrou no pátio onde Jesus estava sendo interrogado. Aquelas pessoas sabiam que ele era discípulo de Jesus. Eu diria que ele estava dando a cara a tapa. Eu diria que, mesmo de longe, ele estava seguindo Jesus. Ele amava Jesus. Ele não pensou ali na sua própria vida que ele estava colocando em risco. Poderiam querer matar ele também. Mas Jesus orou antes, aleluia! Se nós soubermos as palavras que estão sobre a nossa vida, nós não temeremos o mal. Nós não temeremos o aborrecimento, o sofrimento, a dor. Por quê? Porque Jesus orou antes. Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno, daquilo que é ruim, daquilo que é mal, daquilo que é desagradável, da impiedade. Então João, ele estava ali no mesmo ambiente que Jesus estava sendo interrogado, mas tinha uma palavra: protege-os do maligno. Porque Pedro, porque os seus discípulos, aqueles que estavam junto deles, e apenas um se perdeu. Porque algo que o Espírito Santo, ele já trabalhou na minha mente. Você vai falar as minhas palavras, mas existirão os que irão se arrepender e os que não irão. Mas está disponível porque o Pai, Deus, amou o mundo, a humanidade. Mesmo o mundo jaz no maligno, mesmo o mundo em submissão ao poder do mal, Deus amou a humanidade e enviou Jesus Cristo, deu a vida do seu Filho, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que se arrepende dos seus pecados, abandona os pecados, alcança misericórdia e aí alcança a vida eterna e não a condenação. Então eu já entendi isso. Não é o meu papel convencer. Não é meu papel. Você vai ver aqui comigo algumas palavras que o Pai traz para mim e para você. Você que está posicionado em obediência à vontade de Deus, que não desistiu do seu ministério, que não desistiu da vida dos seus filhos, que não desistiu da reconstrução, da restauração pelo seu casamento, porque há arrependimento nesse relacionamento, porque a palavra diz que se há arrependimento, o que foi que o Pai nos ensinou? Porque eu e você nos arrependemos, podemos nos reconciliar para com Ele, por meio de Jesus Cristo. Ele nos deu uma nova chance. É possível a reconstrução. É possível viver, seja num relacionamento, numa sociedade, em uma empresa. E me traz agora o Espírito Santo um filme que eu assisti. Uma marca que é muito conhecida, que é a Apple. Eu já assisti o filme da Apple e, assim, já faz muito tempo, então eu não me lembro muito, mas umas partes específicas me chamou a atenção no filme. Quais partes, Lilian? A pessoa que desenvolveu o projeto, né, da Apple e o iPhone aí, que é que existe um desejo de muitas pessoas terem pela beleza, pelos status que a marca traz, enfim. Esse cara que desenvolveu esse projeto, as pessoas que estavam com ele no projeto, no meio do percurso, o traiu e pegou o projeto. E nessa parte da vida dele, ele estava tão focado no trabalho, estava desprezando os filhos, desprezando a esposa, perdeu família, e aí por subsequente perdeu o projeto. Esse projeto foi tomado dele, mas depois ele teve, resumindo, traduzindo, ele teve esse projeto de novo em posses das suas mãos, dos seus direitos, não é? Lembra do que falamos
na mensagem anterior, por mais que o homem consiga uma sentença, Deus é aquele que muda a sentença do homem, porque no final é a palavra dele que prevalece, não é o que a humanidade, não é o que os homens determinou. E aí ele volta e ele recupera a sua família, ele recupera assim a marca, e hoje é o sucesso que é, e hoje tem a estabilidade que tem. Então todos nós passamos em algum momento da vida por uma situação difícil, seja na saúde, seja em uma empresa, porque nós estamos no mundo. E o mundo, ele traz as aflições, ele traz a dor, ele traz o sofrimento, ele traz o aborrecimento. Você está convivendo toda hora com pessoas e você não tem o controle sobre o que estas pessoas vão fazer, embora Deus possa te revelar qual serão os próximos passos dela. Jesus sabia: Pedro vai me negar. Jesus sabia: Judas vai me trair. E ele não impediu as pessoas de fazerem essas escolhas. Porque eu e você temos que fazer o que o nosso Pai nos ensinou: dar às pessoas o livre-arbítrio. E quando nós entendemos e acolhemos essa palavra, há paz na nossa mente. Ao invés de deixarmos a nossa mente gerar vários pensamentos de preocupações, que tirará o bem-estar da mente e trará sofrimento para a saúde do corpo, para o bem-estar do corpo, para o funcionamento das células, dos órgãos do corpo, por estarmos na nossa mente cheios de pensamentos gerados por preocupações de coisas que eu e você não temos controle. Não temos controle sobre o filho, não temos controle sobre o marido, não temos controle sobre os funcionários, não temos controle sobre as fases do ministério, me diz o Espírito Santo, sobre a sua saúde. Nós não temos o controle, mas Deus tem preservado a vida dentro de você, porque há um limite de Deus. Deus disse para o diabo, o adversário: preserva-lhe a vida. E a tradução da vida em Jó é preserva-lhe a alma. A alma de Jó ele não tocou. E se você observar, Jó estava sentindo o impacto físico, emocional. Ele estava sentindo a tristeza, ele estava sentindo a angústia, ele estava sentindo a aflição, ele estava sentindo a dor no corpo, a dor das perdas, a dor da morte, mas os pensamentos da alma dele eram vivos. O meu Redentor vive, o meu Redentor vive, o meu parente vive, o meu resgatador vive, o meu Redentor vive e por certo se levantará. Tem uma palavra de Jó que eu gosto bastante, sabe? Que ele diz assim: ainda que ele me mate, eu me emociono, eu esperarei nele. Não, você não ouviu. A alma dele está preservada. A alma dele não está morta. A alma dele está viva. Porque a alma dele carrega esperança em Deus. Expectativa em Deus. Como é que alguém fala, depois de tudo que perdeu, ainda que piore, que ele me mate mesmo esse órgão físico, eu vá-me embora, eu vou esperar nele, porque ele sabia que Deus é fiel e que tudo coopera para o nosso bem. E porque Jó passou por esta provação, temos o registro da sua história que muito traz fé, esperança e expectativa em Deus, que por mais que o caos esteja ruim e que as pessoas estejam zombando, estejam criticando, estejam desprezando, rejeitando a própria família, as próprias pessoas ao redor, veja, o adversário, ele não tinha
autorização para tocar na vida, na alma de Jó. Não, ele não tinha. Mas ele usou os amigos e a própria esposa. Ele usou os amigos. Você já imaginou? Você teve tantas perdas, e as pessoas que te rodeiam, que você ajudou, que você sofreu por elas, que você fez o bem para ela, porque é isso que diz Jó, começa a desprezar, te abandonam, mas ele tinha também na consciência da sua alma que o próprio Deus afastou pessoas da vida dele. Diz isso na história de Jó. E muito me alegra o que Jó viveu, porque por mais que seja o caos, Deus, ele muda a nossa sorte. A provação acaba, a gente sai do sofrimento, a gente sai da dor. E me diz agora o Espírito Santo, que é algo que ele ministrava ontem a mim, não é que você vai ficar em relacionamentos e essa pessoa te agredindo fisicamente. Não é isso que o Pai está falando. Em relação a isso, Jesus não falou, tem alguém querendo te matar, você tem que fugir, trocar de ambiente, morar em outra cidade, até que Jesus resolva esta questão. Porque Jesus vai resolver. Herodes vai morrer. Aquele que quer te matar, aquele que está te perseguindo, aquele que não se arrepende, Existe uma palavra sobre os perversos e sobre os ímpios que decidem continuar nas obras malignas, de impiedade, de ruindade, de mal, desagradável. Então há uma palavra para você que Deus traz agora, quentinha do céu. Ele vai resolver esta questão. Mas muitas vezes as pessoas escolhem ficar nesses ambientes nocivos, mesmo sabendo que tem um Deus, que com ele você não perde nada por causa das recompensas que este ambiente traz. Porque você não apanha toda hora. Você não apanha toda hora, mas apanha de vez em quando. Às vezes não quer perder a casa, às vezes não quer perder o dinheiro, às vezes não quer perder o que traz de bom temporariamente. Mas algo que o Espírito Santo já trabalhou em mim, que nós aceitamos essas recompensas, nós aceitamos uma vida de migalhas como a mulher de Samaria, quando nós não conhecemos o amor verdadeiro, que é aquele que dá a vida por você, que é aquele que te dá o melhor e não o pior, e não as migalhinhas, e não as recompensazinhas. Não tem como conhecer o amor que Deus dá e nós aceitamos migalhas que o nosso adversário tem nos proposto por pessoas humanas, para nos manter numa vida de pecado, numa vida que só atrai coisa ruim, numa vida que não muda, numa vida exausta. Aquela mulher disse para Jesus: me dai dessa água para que eu não venha mais nesse poço que os meus próprios antepassados, os meus pais vieram buscar neste poço. Eu não quero mais este poço, eu quero esta água aí, esta água que você está me oferecendo. Então, quando nós recebemos esse amor de Deus, que é o amor que dá o melhor, é que dá a vida, é o melhor que tem, nós recusamos as migalhas, nos diz o Senhor. Nos diz o Senhor. Então, porque a história de Jó existe, nós entendemos. Por mais que o caos seja ruim, por mais que aqueles que estejam junto de nós, como estávamos a falar, estejam dizendo, estejam gerando pensamentos maus, você pecou, você fez algo de errado, e estejam gerando coisas bem piores, pessoas que você esperam que nesse momento de dor, desse conflito interno, porque a parte interna ela está sofrendo e é horrível. É horrível quando o nosso emocional é gravemente atingido. Por mais que nós não venhamos dar a ele o domínio da situação. Como é o domínio? O domínio é quando você se entrega ao desespero. Você se entrega totalmente à tristeza a ponto de não sair mais do lugar. Aí você entregou o domínio. Mas quando você entrega o domínio das palavras de Deus,
você consegue se manter viva, porque é as palavras de Deus que tá te mantendo viva e vivo nessa situação. Porque você sabe, uma hora ou outra a minha sorte vai mudar. Uma hora ou outra esse laudo, quando o médico me entregar, não tem tumor algum, porque eu busquei e o poder de Deus vai me curar. Senhor, eu quero o teu poder para restaurar a saúde do meu corpo, para estancar aquilo que o meu corpo tem deliberadamente me entregado em disfunção. Tem me entregado tanto hormônio do estresse que tem matado as veias do meu coração. Mas em teu nome, Jesus Cristo, porque eu creio em você, libera poder sobre o meu corpo e restaura as veias do meu corpo. Você não conversa com o laudo com o médico. O médico vai ver o resultado de quando o poder de Jesus operar no teu corpo. E aí você fala. Nós não temos a autorização se Deus não falou. Pedro queria muito mesmo, andar sobre as águas. Mas ele precisou da palavra rema. Vem. Qual é a palavra rema? É a palavra da autorização do próprio Jesus. Vem. Se ele mandou você ir, ele te garante que você não vai afundar. Mas mesmo que você afunde, ele está lá para estender a mão. Porque ele não te coloca em caminho sozinho. Ele está o tempo todo te observando. Porque ele é fiel às suas palavras. Eu não vos deixarei só. Estarei com vocês até o final, até o fim. Estarei com vocês. Então, por mais que essas pessoas ao seu redor estejam gerando pensamentos que mais têm te machucado, me diz o Senhor, continue acreditando nas minhas palavras. Continue falando as minhas palavras. E por mais que os amigos de Jó tenham sido muito severos assim em suas palavras e em nada contribuído para o ajudar naquele momento, querendo ou não, Jó estava ali fazendo uma terapia. Como assim? Ele estava sofrendo muito o impacto físico. E o físico, ele precisa liberar aquilo que ele está sofrendo. Através de lágrimas, através da fala. Porque aquilo que você está guardando só para você está fazendo o quê? Está trazendo uma sobrecarga mental para o cérebro. Ao ponto de, dependendo do que você tem guardado, o propósito do adversário é que você venha chegar a uma loucura. É que você fique tão estável emocionalmente a ponto de sofrer inclusive um transtorno. Mas a partir do momento que você está liberando o que você está sofrendo, a dor que você está sentindo, neste processo, você está o quê? Mantendo saúde mental. Porque você não pode mudar o laudo do médico. Você não pode mudar a decisão de um marido, de um filho, de um sócio, de alguém que está na tua empresa e te roubou, de alguém que foi para a justiça e colocou seu nome na justiça, seus bens na justiça, querendo tomar os seus bens. Você não pode, mas você pode conversar com o seu terapeuta, com aquele que ama o seu povo, com aquele que está atento às aflições do seu povo, com aqueles que está atento ao que o seu povo tem sofrido. E o nome dele é Deus. Ele vai conversar com Adão. Por mais que ele não concorde com que eu e você tenhamos tomado de decisão, nunca deixe este pensamento que afossa raízes e circuitos neurais de que Deus, em algum momento, Ele quer o teu mal. Ele quer o teu bem. Agora, as minhas escolhas, a minha maneira de viver, os meus hábitos, como exemplo, um hábito alimentar que só come morte, vai trazer o quê?
destruição para as células do corpo. Então, por mais que Deus diga, se alimente saudável, tenha uma reserva na sua área financeira, dê os dízimos, dê a Deus o que é de Deus, mas nós insistimos em ficar duro em nosso coração, em nossos pensamentos, no nosso interior, na nossa mente, então iremos colher os resultados que essa maneira de viver irá trazer para nós. Não é Deus que está trazendo para a minha vida e para as suas palavras de maldição, da desobediência, de não seguirmos as suas orientações. Mas é nós mesmos que atraímos para nós estas palavras, porque Deus te deu o livre-arbítrio. Mesmo que o adversário esteja tentando te enganar e influenciar, é eu e você que tomamos uma decisão. Ele entrou em Judas quando Judas se movimentou para realizar a obra que estava em seu pensamento. Então aí ele entrou, ele fez a morada dentro da vida de Judas. Quando Judas primeiro pensou, meditou, refletiu, quando ele decidiu, se levantou, comeu o pão e se levantou para ir trair, então o diabo entrou nele. Continuando a palavra que o Pai está falando comigo e com você, o que ele me traz aqui, para que eu e você não venhamos a nos distrair, gastar palavras vãs, porque veja, o que libertou o povo quando Deus enviou Moisés foi que Moisés falou o que Deus queria e Deus cumpriu as suas palavras. Mas quando nós perdemos tempo falando o que Deus não quer que fale, nada, não está fazendo efeito. Se o mundo jaz do maligno, está sob poder e submissão do mal, então, quando você libera uma palavra que Deus quer, que Deus determinou, que vai acontecer, você está libertando estas pessoas, no nome de Jesus, através do poder de Deus, realizando a obra que é de Deus, revelada pelo Espírito Santo de Deus, através das palavras de Deus. As palavras de Deus, mesmo que a humanidade esteja sob submissão, sobre o poder daquilo que é mal, a palavra de Deus vai libertar esses humanos. Por mais que haja uma resistência no mundo espiritual, eles não podem, eles não têm mais poder do que o nosso Deus. Vai ter que libertar sim aqueles que estão sob o poder do mal. E Deus disse, vai libertar o meu povo, fala as minhas palavras, então as palavras de Deus irão se cumprir. Então o verso 25 diz assim, de Isaías 44, verso 25. Sou eu que frusto. Sou eu quem? O Senhor, que frusto os sinais dos falsos profetas e torno insensatos os adivinhos. É quem é o Senhor. Então, não precisamos gerar pensamentos, ocupar a nossa mente, o nosso ventre, que é para ser gerado as palavras de Deus, que o Espírito Santo de Deus trará para nós, ocupar esse ventre com aquilo que não é da nossa alçada, que não é eu e você que vai frustrar os sinais dos falsos profetas e tornam insensatos, tolos, os adivinhos, que envergonham o conhecimento dos sábios e o transformam em loucura. Quem vai fazer? Deus. Se é Deus que vai fazer, o que deve estar na sua mente? As palavras de Deus. Esse ventre é para as palavras de Deus, para nós pararmos e meditar e saber o que Deus quer falar para nós, para que possa haver uma mudança na nossa maneira de pensar e assim experimentarmos uma transformação na nossa maneira de viver externa e então a boa, perfeita vontade de Deus.
Qual é a vontade de Deus para você? Boa, perfeita, agradável. Mas as palavras dele que eu e você lê tem que gerar renovação, mudança em nossos pensamentos, nas informações, nos circuitos neurais, nos circuitos de neurônios, nos circuitos de informações que há de aprendizagem dentro do cérebro, que querem governar a alma, mas a alma, ela tem que ser governada pelo Espírito Santo de Deus, com as palavras de Jesus dentro de nós. Então deixa eu te perguntar, o que é que o seu ventre tem que gerar? A sua mente, as palavras de Deus. Pense no que é bom, no que é agradável, que louva a Deus, que glorifica ao nome de Deus. Fora disso, tire da sua mente, guerreie contra esse pensamento do conhecimento de Deus. Leve escravo, cativo a Cristo, cativo às palavras que Jesus disse, e não o que o cérebro quer gerar. Há uma guerra. Ou a sua alma obedece ao organismo humano, ou a sua alma está obedecendo ao Espírito Santo de Deus, que quer te guiar nas palavras de Deus. Faça uma reflexão consigo mesmo. Quem tem guiado a mim e a você? Há uma luta diária, contínua, contra o mal. Há uma luta diária e contínua. No dia mal, resistir. No dia. Não é nos anos, não é no dia. Porque o que eu tenho hoje é esse dia. Amanhã eu não sei se eu acordo. Hoje é a única garantia. É a única garantia. Então é Deus que vai frustrar os sinais dos falsos profetas e torna insensatos os adivinhos e envergonham. Lilian, por que Deus está pedindo para você repetir? Porque a repetição, o exercício, faz eu e você memorizar as palavras de Deus em uma memória de longo prazo, em uma memória que eu e você não vai esquecer. Não é para eu e você esquecer as palavras de Deus, é para eu e você esquecer o pecado, é para eu e você esquecer as obras que as outras pessoas fizeram a mim e a você. E esquecer significa decida não pensar, perdoe, libere, porque se mantiver isso dentro de você, nas suas memórias, te farão mal ao seu corpo, ao seu organismo humano. Vai destruir células do seu corpo, que é para defender contra os vírus que querem entrar nas células do corpo e se proliferar dentro de nós. Um vírus, ele precisa de uma célula viva. Ele entra em uma e aí ele vai se proliferando em outras. A palavra de Deus diz assim, continuando: sou eu que confirmo a palavra proclamada pelo meu servo e cumpro a profecia dos meus mensageiros. Quem que cumpre o que Moisés fala da boca de Deus? Deus, não é você. Sou eu que confirmo a palavra proclamada pelo meu servo e cumpro a profecia dos meus mensageiros. Que digo de Jerusalém? Que digo? Quem diz? O Senhor. O Senhor diz e eu e você reproduz. Quem que nos revela as palavras de Deus? A vontade de Deus. O seu Santo Espírito. O seu Santo Espírito. Quem te revela as palavras de Deus não é a mente do organismo do cérebro. É a mente do Espírito Santo de Deus que traz
as palavras de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, o entendimento de Deus, o temor de Deus, o conselho de Deus, a fortaleza de Deus. O Espírito Santo fala as palavras de Deus. E sobre as cidades de Judá, então, ele diz sobre Jerusalém, ela será habitada. Não tem ninguém habitando, ela será habitada. E sobre as cidades de Judá, elas serão construídas. E quanto às ruínas, eu mesmo as restaurarei. Então, para Deus é possível que a restauração, a construção e a habitação. Deus, ele faz habitar, ele reconstrói ruínas. Se ele disse, ele vai fazer, ele vai cumprir. Por mais que Sambalate, Tobias, enfim, pessoas estejam se levantando como inimigos em oposição às palavras de Deus. Por mais que pessoas estejam se levantando em oposição àquilo que Deus está falando, o próprio Deus frustrará as palavras destas pessoas. Não é eu e nem você. Não ocupe o seu ventre, a sua mente com preocupações do organismo humano que ele mesmo vai gerar, porque ele tem capacidade de imaginar. Ele tem capacidade de imaginar. Lembra de Jacó? Na ministração anterior, ele viu a veste com sangue e ele mesmo imaginou o que poderia ter acontecido pelas aprendizagens que ele já tinha no cérebro. Porque com certeza ele tinha a aprendizagem que pessoas já morreram devorado por animais enquanto cuidava ali das ovelhas. E quando ele vê as vestes do seu filho, que era real, mas o sangue não era dele, então o cérebro entregou. Provavelmente o que aconteceu foi devorado, morreu, e ele sentenciou uma evidência. Evidências não são provas. Provas é se ele visse o corpo morto. Evidências era uma veste com sangue. Evidências não traz sentença. É como uma vez eu vi uma história de uma pessoa morta no chão, aí vê uma outra pessoa correndo com a arma. O que o seu cérebro vai pensar? Aquele é o assassino. Mas se aquela pessoa que está correndo com a arma foi a pessoa que está correndo atrás do bandido que fugiu? Então, é evidências, não é prova. Você nem ouviu a outra pessoa e já sentenciou que aquela pessoa é a pessoa que matou. E se é aquela pessoa que está correndo atrás do bandido? Você entende? Nós não podemos sentenciar evidências. Precisamos de provas, provas verdadeiras. E a prova verdadeira era o corpo do seu filho. Que digo às profundezas aquáticas, seca-te, eu secarei os teus rios. Que digo acerca de Ciro, ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele ordenará acerca da cidade de Jerusalém, tu serás reedificada, e quanto ao templo, eis que teus alicerces serão lançados. Eu e você somos o templo, a morada do Espírito Santo de Deus. E este templo, todos os órgãos deste templo, eles existem, eles foram feitos para a glória de Deus. A sua boca fala as palavras de Deus. Os seus ouvidos ouvem as palavras de Deus. Os seus olhos têm que estar as palavras de Deus. O seu ventre e a sua mente têm que gerar as palavras de Deus, reveladas pelo Espírito Santo. Deus não fez o cérebro para ansiedade. Deus não fez o cérebro para depressão. Deus não fez o cérebro para muitas coisas que nós estamos trazendo para Ele.
O que Deus deseja é a paz, é o bem-estar da nossa mente. Mas as nossas escolhas em se preocupar, em ficarmos ansiosos, em buscarmos no mundo a realização pessoal, a realização financeira, o reconhecimento, porque o mundo, a humanidade, as pessoas, o que a palavra fala sobre isso? O que a palavra de Deus diz? Em quem deve estar a nossa confiança? Não é em homens, é em Deus. Deus te dá o melhor. Deus te dá o melhor. Mas o maligno, ele até te usa para realizar as obras dele, mas o final é a morte e a condenação. Ele não te tira daquele lugar. Na cruz, tinha 2 que realizaram obras malignas. Um se arrependeu, reconheceu e foi salva a sua alma. E o outro, condenação eterna. Quem lançou eles naquela cruz? O próprio adversário. Por realizar uma obra do adversário, eles foram parar naquela situação. E o adversário não foi tirar eles de lá. Mas aquele que estava realizando uma obra de Deus e foi parar na crucificação, Deus o tirou de lá, o ressuscitou e olha os frutos. O fruto já começou ali na cruz com aquele homem do lado de Jesus. E eu e você somos também os seus descendentes, os seus frutos. Não há como permanecer, como resistir, como insistir na reconstrução, na reedificação, na reestruturação, em confiar nas palavras de Deus e não vivermos os resultados que elas traz consigo. Que elas traz consigo. Traga Deus para essa empresa. Traga as palavras de Deus para essa empresa. Traga as palavras de Deus, as orientações de Deus para esta empresa, para este casamento, para o convívio com este filho, para o convívio nos seus relacionamentos, para o seu ministério. Não siga mais a dureza do seu coração, mas se humilhe como Daniel. Leia Daniel 9 e 10 e veja um coração quebrantado, um coração arrependido. Deus não vai desprezar, mas ele enviou um anjo e por mais que houvesse uma resistência, o anjo chegou com uma resposta, com uma compreensão sobre a situação que aquele cativeiro estava trazendo. E assim também será com você. Se você está nesta situação, sem entender nada do que está acontecendo, por que você foi parar nesta situação? Se humilhe. Volte-se o coração para Deus. Não se mantenha na altivez dos seus pensamentos, mas volte os seus pensamentos. Eu nada sei. Eu preciso de ajuda. Eu estou muito cheio de mim mesmo, cheio de mim mesma. Quebranta o meu coração e me faz andar nas tuas palavras. Dirigidos pela tua palavra, dirigida pelas tuas palavras, pela orientação do teu Espírito, porque o Espírito Santo de Deus sabe todas as coisas que o Pai o revela. O Espírito Santo de Deus sabe, eu e você não. Eu sei isso aqui onde eu estou gravando. O que está acontecendo com meus filhos lá na sala eu posso até imaginar. Mas o que está acontecendo com meu marido lá no trabalho, eu não sei. A não ser que o Espírito Santo me revele. E Deus, ele revela. Deus, ele revela. Então, daremos continuidade a esta palavra, porque realmente não deu para que nós pudéssemos finalizar toda a palavra que o Pai me entregou. Já se passam 50 minutos, não é? E o Espírito Santo, amanhã nós continuamos sobre esta palavra.
Porque Deus tem uma palavra para aqueles que estão sendo contrário às suas palavras, que estão se levantando em oposição às suas palavras e têm semeado palavras falsas, palavras que o próprio Pai não liberou, que não foi a boca de Deus. Mas até aqui me impede o Espírito Santo. Sou eu, o Senhor, que frustrarei. Sou eu, o Senhor, que cumprirei as minhas palavras. Então é Deus que vai frustrar as palavras que Ele não falou, e é Deus que vai cumprir as palavras que Ele falou, nos diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Continua a nos proteger contra o maligno, Pai. Continua a nos proteger. Cumpra-se em nós todas as tuas palavras, porque nós cremos, nós acreditamos e confiamos que tu, ó Pai, só quer o nosso bem. Em nome de Jesus, nós cremos e acreditamos e oramos e suplicamos e pedimos. Amém.